Bom dia galera do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats, por qualquer meio que você esteja vendo aí essa videoaula. Uma boa segunda-feira para vocês, de carnaval, né? Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, critica, ativa o sininho, vai me ajudar, eu espero poder estar te ajudando. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma aula, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vamos lá. Pessoal, olha só, faz tempo já que alguns alunos aí estão me pedindo para mim fazer uma videoaula sobre ele, o livro sagrado, o livro mais vendido no mundo, um dos livros mais antigos. Se não me engano, a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Tem algum livro antes da Bíblia? Deixa eu ver, Bhagavad Gita, talvez, né? A primeira religião foi o hinduísmo, nós sabemos, né? Da onde derivou o budismo, Índia. Mas tudo bem, vamos lá. Bíblia, alguns alunos me pedem para falar da Bíblia, né? Nós sabemos aí que há vários tipos de conhecimento, o senso comum, o filosófico, o científico. Senso comum, ciência, que já é um degrau acima, é um aprimoramento, é um estudo mais sistematizado, mais organizado, mais racionalizado, mais metódico, né? Avança um degrau. A filosofia já é uma reflexão sobre as ciências e o senso comum. E o conhecimento religioso, pessoal, toda cultura produz religião. Todas as culturas conhecidas produziram algum tipo de religião, seja religião de integração, salvação, libertação, servidão, né? Seja de qual meio for, ok. Mas a Bíblia, vamos lá, então vamos fazer um estudo aí introdutório sobre a Bíblia. Bíblia é uma palavra que vem do grego, significa livros, um conjunto de livros. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e aramaico, né, que eram as duas línguas ali originais da época e da localidade onde a Bíblia foi escrita. A sua variação vai de 1000 a.C. a 2000 a.C. Ela já foi escrita em pergaminhos também, né? Quem escreveu a Bíblia? Então, os profetas, né? Os profetas que vieram antes de Cristo e alguns depois de Cristo. Muitas coisas que estão no Novo Testamento, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, foram nos concílios posteriores a Cristo, aí século II, século III, até tem registro do século III depois de Cristo, de alguns livros terem sido incorporados aí pelo cristianismo nascente. De Cristo veio o cristianismo, o catolicismo, né? E tal. Ok, Bíblia, um conjunto de livros, são 72 livros. Parece-me que a Bíblia protestante tem 66 livros, né? Não é o mesmo, alguns livros que constam aí na Bíblia católica não constam na protestante, parece que são 72 e na protestante 66, dividido em Antigo e Novo Testamento. Os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que conta a história do povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, formam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Acho que a ordem eu sei que é Gênesis e Êxodo. Números, Levítico, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, né? Para entender o Novo Testamento, é óbvio, você tem que entender o Antigo, né? A aliança, o pacto de Deus lá com Abraão, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia é dividida em livros patriarcais, sapiensais e históricos, né? Os patriarcas, os juízes e os reis. Então são livros históricos, livros históricos, sapiensais e proféticos, né? Livros sapiensais, históricos e proféticos, isso, né? O que nós temos então dentro da Bíblia aí, né? A história do povo de Deus, o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, né? Sai da tua terra, né? E vai, né? Farei de ti uma grande nação, ou seja, havia um pacto, uma promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos dizer que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo sejam religiões patriarcais, né? O que se explica aí uma certa crítica
aí que se faz ao machismo que há já implícito aí nesses livros por questões aí dessas religiões terem sido patriarcais, baseado no poder do pai, da tribo, né, de mando, de domínio do homem. O que que ocorre então? O que que ocorre então? Os patriarcas, né, os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de Deus aí ao povo eleito, ao povo de Israel, ao povo de Judá. Aí cabe aquela pergunta, mas e aí, professor, a Bíblia é um livro de história? Não necessariamente, ela não é um livro de história, ela é um livro sagrado, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões do livro, da palavra, né? Tanto que o verbo se fez carne, né? O verbo, a palavra, a lógica, o logos se fez carne e habitou entre nós, né? Deus Pai teria dado a vida a Deus Filho junto com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O que que ocorre então? A Bíblia é um livro de história? Não, embora ela tenha conteúdos e registros históricos, tanto que uma parte, os livros sapiensais, proféticos e históricos, os livros históricos, há muito histórias provadas, né? Aí, por exemplo, que o povo de Israel ficou escravo no Egito, a volta a Canaã, o próprio Jesus histórico, né? O Jesus é dividido em o Jesus histórico. Na teologia nós temos o Jesus histórico, a história propriamente dita, humana, registrada, a crucificação, as pregações, né? O lugar onde viveu Jesus, e o Cristo da fé, a ressurreição, né? A promessa salvífica e por aí vai. Então, nós caímos. A Bíblia não é um livro de história, embora ela tenha registros e conteúdos que se arquiprovaram historicamente. Você tem a ciência para estudar a Bíblia, a exegese bíblica. A exegese é a interpretação, né? A hermenêutica bíblica é feita pelos teólogos, né? Os teólogos fazem a exegese, a interpretação bíblica, sempre contextualizando espaço e tempo. Teologia é uma ciência que tem como pressuposto a fé, né? Ela tem como pressuposto a fé. Sem fé não é possível fazer teologia. Você pode fazer qualquer ciência sem fé. Aliás, a ciência normalmente, não sempre, há muitas exceções, ela negaria uma certa fé, né? A teologia é uma ciência que pressupõe fé, a fé. Então, né, os livros sagrados, né, do Antigo Testamento, né, da Torá, digamos assim, que é o livro sagrado dos judeus, o Alcorão dos muçulmanos, e a Bíblia aí dos cristãos, né? Ela é uma religião baseada na palavra, no patriarcado, na promessa que Deus fez ao povo de Israel, que era o povo eleito, o povo escolhido, né? Cristo nasce dentro do judaísmo com uma proposta salvífica, né? Você tinha a religião judaica e no bojo do cristianismo você tinha o Império Romano que de fato aí era aí a instituição hegemônica na época de Jesus, na época de Cristo, né? E tal, Cristo, muitos da pregação salvífica de Cristo vai chocar com o Império Romano, com os imperadores, com os deuses aí o imperador era visto como um deus, né? Praticamente Cristo veio aí reformar tudo isso, falou que Deus não eram os imperadores, que Cristo tinha mensagem salvífica aí para redimir toda a humanidade, né? Questionou aí o paganismo, né? Pagão é uma palavra também que surgiu nesse meio, quem vivia nos pagos, né? Quem vivia nos pagos tinha sua religião, própria, né? Viviam nos pagos propagar a fé cristã, né? Eles tinham a sua religião de integração ali com a natureza, com os seus próprios cultos, com a religião dos imperadores, do Império Romano, né? Os Césares, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai do imperador o que é dele e a Deus o que é de Deus. Cristo faz aí uma grande crítica ao judaísmo, né? Ao judaísmo e aos próprios romanos. Por quê? Cristo vai questionar os gladiadores, vai questionar
a questão do perdão, vai fazer dos pobres, 90% eram pobres e escravos, né? O cristianismo vai crescer aí exaltando bem-aventurados os pobres. Como a maioria era pobre, o próprio cristianismo já mostrou aí a sua vocação para as massas, né? Para conversão, né? É uma religião proselitista o cristianismo, que visa a conversão, a salvação daqueles pobres que eram 90% do Império Romano eram escravos e pobres, 10% era a elite dominante, talvez nem isso, né? Cristo veio reformar, né, o culto ao corpo, os bacanais, veio todo com uma restrição moral à sexualidade, à pureza, né, a pureza de espírito, aos pacíficos. O império era um povo bélico, o Império Romano conquistador, de guerra, né, de usurpação. Eles construíram um grande império aí da maldade, da escravidão, da devassidão moral. Cristo veio reformar tudo isso, né? Cristo veio reformar tudo isso ali dentro de Roma, né? As atrocidades que aconteciam em Roma. Cristo era judeu, o judeu pensava que só o judeu era o povo eleito, né? A promessa lá feita a Abraão, vocês são o povo eleito. O judeu sempre teve essa questão de ser o povo escolhido, o povo eleito. Cristo veio trazer a salvação a todos os homens, né? Do seio do judaísmo nasce o cristianismo. Então você tem a Bíblia, os 72 livros da Bíblia, a revelação, né? A teologia da revelação. Deus revelou o seu plano salvífico, né? A Jesus, né? Primeiro lá o pacto lá com Abraão, depois surge Moisés aí na libertação do povo do Egito, o povo volta lá para Israel, as 12 tribos de Israel, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, os vários reis, Davi, Salomão, Saul, né? Cristo é visto dentro do judaísmo como um profeta e não como um Messias esperado. Os judeus já esperavam o Messias Salvador, mas aí ele nasceu numa manjedoura, pobre, né? Era de uma família pobre, Maria e José. E o que ocorre então? O que ocorre então? Os judeus não aceitaram Cristo como Salvador, até o crucificaram, né? O que gerou aí consequências as mais drásticas aí na história. Então veja bem, entender a Bíblia sempre precisa ser contextualizada. Você tem todo um linguajar, uma tradução do hebraico e do aramaico para as línguas latinas, portuguesas, francesas, espanholas, italianas. Precisa ser contextualizado, né? Você tem o livro do Apocalipse, que é o último livro. O Apocalipse significa revelação, né? A revelação dos fins dos tempos, é um sentido todo figurado, cheio de literatura. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem, parábolas, metáforas, né? Mitos, né? A religião, um dos componentes fundamentais da religião é o mito, doutrina, rito e magia, né? Os 4 componentes da religião: mitos, ritos, doutrinas e magias. A Bíblia é cheia de mitos, né? O mito da criação, né? E tal, o mito do pecado original, Adão e Eva, o dilúvio, há quem diga que seja mito, a arca de Noé, há quem diga que seja mito, toda uma linguagem mitológica, há figuras de linguagem, né? Dentro do Apocalipse, quem era o dragão, quem era a besta do Apocalipse? Era Nero, né? O que era o mundo destruído? O mundo conhecido era o mundo do Império Romano, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a fome, guerra, peste e morte, né? Também é toda uma linguagem figurada, né? Tem muita literatura, muita figura literária dentro da Bíblia, e no estudo da história e da filosofia você precisa do espaço e do tempo, né? Linguagem, tradução, né? A linguagem e a tradução. Você precisa se contextualizar no espaço e no tempo. O que significava naquele contexto tal afirmação de Jesus, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? O que era pureza, né? Bem-aventurados os puros e limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, um mundo que vivia em guerra ali no Império Romano. Bem-aventurados os pacíficos. Num mundo onde o pobre era desprezado, maltratado, pisado, escravizado, surrado, mandado lá pro Coliseu lutar com as feras lá, né? O que é a dignificação do pobre? O cristianismo cresceu nisso, né? O cristianismo cresceu nisso.
até Constantino tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano lá em 330. Os primeiros cristãos foram perseguidos, as catacumbas, né? E tal, era proibido exercer a fé cristã, os mártires, a igreja cheia de mártires, de santos que deram a vida aí pelos ideais da igreja católica. Então, do cristianismo, né, que com Cristo, né, as pregações de Cristo, projeto salvífico de Cristo, né, levado a cabo aí por Paulo, né, o Saulo, porque me persegues, né, deu testemunho cristão, virou um cristão, né, e dali nasce a igreja, né, depois de Cristo nasce a controvertida igreja católica apostólica romana, né. Cristo tinha os 12 apóstolos, os 12 enviados, né. E a Bíblia é um livro muito extenso, né, cheio de mitos, muitas figuras de linguagem. Cristo mesmo usava parábolas, metáforas, né, várias parábolas e metáforas. E precisa da contextualização espaço e tempo. Você tem a tradução do hebraico e do aramaico, né? Então esse é mais ou menos aí uma aula introdutória aí sobre a Bíblia. Significa livros, né, 72 livros, Antigo e Novo Testamento, né, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, eu não sei se essa é a ordem. Êxodo significa saída, Gênesis a criação, livros sapiensais históricos e proféticos, né? No Antigo Testamento tem o período patriarcal dos juízes e dos reis, e o Novo Testamento, Cristo histórico, Jesus histórico e o Cristo da fé. Cristo significa o ungido, né? Você tem aí a igreja, cunhou aí os 7 sacramentos, batismo, eucaristia, né? Ordem, casamento e tal, confissão e tal, né? E baseada aí nos presságios bíblicos, na proposta salvífica bíblica, né? O cristianismo é a religião do livro, o livro sagrado, né? A Torá para o judaísmo, o Alcorão para os islãs e a Bíblia para os cristãos, né? A maior religião do Ocidente, cristianismo, né? A Igreja Católica permaneceu por 2000 anos de história. Talvez nenhuma instituição no mundo durou 2000 anos de história. De perseguida pelo Império, ela passou a ser perseguidora dos hereges, dos ateus, das bruxas, aí durante boa parte da história. Depois se desmembrou de dentro da Igreja Católica. Um monge faz a Reforma Protestante, que é Lutero, Martinho Lutero, um monge agostiniano, lá no século XVI, né? Wittenberg, as 95 teses, não somos salvos pelas obras, mas pela fé, né? Vai mudar todo esse cenário, né? E inspirado no livro sagrado, a Bíblia, coleção de livros aí que formam talvez aí o livro mais lido e vendido no mundo e um dos mais antigos. Eu acho que os Upanishads é o primeiro, né? O Bhagavad Gita, né? Lá do hinduísmo, porque o hinduísmo foi a primeira religião, digamos assim, onde se há registros, né? Pode ser que tenha lá os persas, o zoroastrismo, lá tenha vindo antes ou seja contemporâneo. E importante, hein? O livro sagrado, né? Teologia é uma ciência que tem como pressuposto a fé, os 4 pilares das religiões: mito, ritos, doutrinas e magia. Religião monoteísmo, de um monoteísmo ético, né? O judeu tem carrega aí essa bandeira de ser a religião do monoteísmo ético, né? A primeira religião monoteísta ética. Você tem religiões monoteístas e politeístas, você tem religiões da palavra, você tem religiões de integração, de libertação, de servidão. Na época de Cristo a religião era de servidão, as pessoas serviam ao imperador, que era o Deus, né? Era a personificação de Deus na terra. Cristo revolucionou tudo isso. Cristo revolucionou o pobre é alguém escolhido e amado também por Deus. Os 10 mandamentos, as tábuas da lei lá de Moisés, né? Que inspirou os 10 mandamentos do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, guardar domingos e festas. Para o judeu é o sábado, né? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo.
beleza? Monoteísmo ético, salvação, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!